Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje o papo aqui vai ser sobre verdade. A sua verdade, a minha verdade ou realmente a verdade. Shakespeare falava isso, né? Que existem três verdades: a sua, a minha e a verdade. E verdade não é relativa, a verdade é uma só. Eu vou colocar aqui uma ilustração, não sei como depois, de uma figura que ela é iluminada por dois pontos de luz, por dois focos. E a um observador fala assim, é redondo. O outro fala, é um quadrado. Os dois estão certos. São pontos de vista diferentes. Mas a verdade é uma só. A peça é um cilindro. Se você olhar por um lado, você fala, é um círculo. Se você olhar pelo outro, você fala, é um quadrado. Então tem dois aspectos verdadeiros. Mas a verdade é uma só. A verdade não é relativa. A verdade é única. E por que, Alexandre, que você está falando isso agora? Porque tem muita gente que está relativizando essa questão da verdade. A gente não pode se culpar, não enxergo a verdade, ai meu Deus, sacrifício, e se chibata para fugir da busca da verdade. A questão não é fugir, né? Já que eu não consigo ver, eu ignoro. Eu não vou poder ver mesmo, então eu vou ignorar a verdade. Não, a gente tem que ir paulatinamente buscando essa verdade. Devagarzinho, pé ante pé. E um belo dia, essa verdade vai aparecer pra gente. Quando? Não sei. Mas olha só, a gente nasceu e a gente foi aumentando a nossa consciência. A busca da verdade é a ampliação da nossa consciência. Mas para que você busque ela de verdade, você tem que saber que ela não está presente no teu ponto de vista agora. Não, aquilo lá eu tô vendo, é realmente a verdade. Putz, mas se alguém te fala alguma coisa diferente, se você observa alguma coisa diferente, não vale dar uma olhadinha? Aquela questão lá do Groucho Marx é verdade, né? É verdade. Você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu tô falando? É claro que não é para fazer isso. Mas hoje, cada vez mais, o pessoal tá tão desacreditado dele mesmo que as pessoas acabam acreditando mais no outro do que em si. Por quê? Porque por algum motivo foi achando que eu não tenho condição de buscar a verdade. Se eu não tenho condição de buscar a verdade, em algum aspecto, eu ignoro todo o restante. Ah, não, isso não é verdade, não é possível que alguém faça isso. Grande parte da população faz isso. Grande parte das pessoas fazem isso. E aí vão para neuroses, psicoses, rivotrios, medicamentos, ansiedade, depressão. Por que tem tanto mal psicológico hoje? Porque a mente observa uma realidade, só que você opaca isso, ou você ofusca isso, para que aconteça esse teu descrédito em você mesmo. Talvez eu não esteja falando de você, mas eu estou falando de alguém que você conhece com certeza. Hoje está muito fácil a gente observar isso. Principalmente agora, né? A gente está aqui em 2020, novembro de 2020, a gente está aqui no meio da pandemia. Tem gente falando em onda 2, tem gente falando que a onda 1 nem terminou, tem gente falando que isso não é tão perigoso, tem gente falando, não, mata sim, que eu conheço gente. E todo mundo tem as suas verdades com relação a isso. Mas a gente tem que entender que a verdade é uma só. Mesmo que a gente não tenha condição no momento para entender completamente essa verdade, a verdade continua sendo uma. E a nossa busca de consciência é, puxa, a cada dia eu vou estar mais perto dessa verdade. Esse é o passo normal que a gente faz para a tomada de consciência. E aí tem um outro aspecto com relação à busca da verdade, que é, a gente cai no fundo do poço. E por que a gente cai no fundo do poço? Para aprender grandes lições. Todo mundo também já caiu no fundo do poço. Todo mundo já teve alguma situação amorosa, no trabalho, grana, família, não importa o que seja. Mas todo mundo tem algum momento que se sente, em um ou em mais aspectos da vida, no fundo do poço. E a gente fica no fundo do poço para quê? Para que a gente possa buscar a verdade. Se a pessoa não entende a verdade quando ela está no fundo do poço, ela até pode melhorar alguns aspectos, mas ela vai cair num poço mais fundo depois. E depois ela vai cair no poço mais fundo. Enquanto a gente não aprende a lição, enquanto a gente não entende a verdade, enquanto a gente não entende a lição que a vida está querendo nos dar,
A gente vai continuar caindo no fundo do poço. Até um determinado momento que fala assim, puta, lição aprendida, aí naquele poço eu não caio mais. Naquela condição eu não caio mais. Vou cair em outras, porque é natural. E é natural cair no fundo do poço, não tem que se envergonhar, não tem que temer, não tem que fugir disso. Cara, o processo mais inteligente para você sair do fundo do poço, já que é inevitável em algum aspecto a gente sempre cair no fundo do poço para aprender algumas lições, o processo mais inteligente é falar, cara, caí, tá, o que, que eu tenho que aprender? Deixa eu refletir aqui, como que a realidade está se mostrando, o que, que eu estou percebendo dela, de fato, o que, que eu posso levar dela para mim? Mas tem gente que fica teimando que não, eu já fazia certo, daí a pessoa está me enganando, o fulano está enganando, o político, o administrador, o chefe, a namorada, o namorado. Cara, tudo que acontece com você acontece com a sua permissão, a sua autorização, tudo. Até a pedra que você chuta sem querer, a pedra que você tropeça, acontece por algum motivo, num nível de consciência que talvez a gente não esteja acessando naquele momento. Mas existe uma lição para aprender ali. Então, se você caiu, é legal que você levante. Ninguém que entra no fundo do poço, que cai no fundo do poço, é retirado de lá por energias externas, por milagres divinos. Milagre divino acontece sim, mas quem manifesta o milagre é você. São seus dedos que vão ter que escalar, é teu pé que vai ter que subir, é a tua intenção que vai ter que estar à mostra lá. Esse processo pode ser mais fácil ou mais difícil. A decisão é tua. E como que ele pode ser mais fácil? Entendendo inteligentemente o que você tem que aprender, percebendo qual que é a tua verdade, a verdadeira condição que você está, entendendo, percebendo qual é a tua verdade, que situação que você tem que aprender e a partir dali tomar a decisão de escalar esse poço. É claro que a gente vai ter um lampejo, né? Putz, agora, nesse instante aqui eu entendi alguma coisa que até o instante seguinte eu não entendia. Isso a gente pode até chamar de milagre. E cara, a gente é uma entidade milagrosa. Olha quanta coisa a gente tem acontecendo dentro da gente. Quanta vida a gente carrega. Ligações neurais, bactérias, vírus, células. A gente é um organismo, uma máquina, uma inteligência extremamente complexa que a gente não controla nem todos os aspectos nossos ainda. A gente está melhorando isso dia a dia. E de novo, volta para o dia que você nasceu. Você conhecia tão bem teu corpo como agora, você nem entenderia o que eu estaria falando aqui agora. Você já tem consciência da linguagem, você já tem a lógica para entender essa linguagem, você se expressa, você tem imaginação, você sabe o que você quer, pelo menos em alguns aspectos. Passa a acreditar mais em você e entender que existem pontos de vista verdadeiros que você tem, mas que a verdade é uma só, que você está buscando ela. E nessa busca você vai crescer, você vai cada dia melhorar. Só que tem gente que acaba se envergonhando de ter caído no poço, no fundo do poço, de reconhecer que está num momento difícil, fica forçando uma determinada situação. E porque aparentemente saiu dela, que entendeu ela, força os outros também a aceitar o seu próprio ponto de vista. Ignorando que a verdade é uma só. Ignorando que outras pessoas podem tá tendo a mesma uma visão diferente da mesma peça, do mesmo aspecto, mas ângulos diferentes. A principal lição que a gente tem nas nossas quedas é como que eu adquiro o conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade em nós o que conhece a verdade é a inteligência. A inteligência é essa habilidade de reconhecer a verdade, entender a verdade. As inteligências múltiplas, elas são também aspectos diferentes para você manifestar o teu entendimento dessa verdade. Manifestar a sua linguagem para dizer a verdade. Seja a inteligência emocional, intrapessoal, interpessoal, são aspectos diferentes, mas a verdade continua sendo uma só.
Existe só uma verdade. Eu sei qual que é a verdade? Não. Não posso falar que eu sei. Daí a gente volta para o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas e isso é um aspecto interessante. A hora que você fala assim, cara, eu estou percebendo isso aqui, pelo meu conhecimento atual, me parece que é aquilo lá. Não vou ter medo, tenho confiança para continuar, para seguir. Mas eu fico atento, fico aberto para entender outros pontos de vista. Fico aberto para saber que talvez uma outra visão me desperta alguma coisa que eu começo a enxergar melhor toda aquele objeto, toda aquela situação, o objeto da minha observação. E aí eu fico mais inteligente, porque eu passo a entender melhor aquela realidade. Eu fico mais perto da verdade. Beleza? Isso é fundamental a gente entender. A gente tem problemas, sim. Os problemas a gente tem que resolver para melhorar a nossa consciência, para melhorar as nossas capacidades, para melhorar a nossa consciência da verdade. Se eu não aprendo com os meus problemas, os problemas vão aumentando. E vai ter um momento que eu vou me sentir no fundo do poço, sem força para sair. Falando, caraca, meu, me tira daqui. Torcendo, rezando para alguém ir lá e te sacar. E às vezes isso até acontece, tem pessoas muito dispostas a ajudar. Mas elas te ajudam, te tiram daquela situação. Só que se você não aprender a lição, você vai cair de novo. Ou no mesmo poço, ou num poço semelhante. Mas vai ser mais fundo. Tudo aquilo que a gente não aprende, tudo aquilo que a gente não resolve, a vida coloca maior pra gente. Não é porque Deus é maluco para nos prejudicar. Não, Ele quer teu bem, Ele quer que você aumente a consciência. Deus não precisava da gente na criação. Deus criou a gente para que a gente possa ter consciência. Para que a gente tenha uma chance de um livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio hoje não é completo ainda. A gente está melhorando a nossa consciência. E nessa busca pela verdade, a gente vai abrindo as nossas possibilidades. Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais inteligente a gente for, quanto mais visão da realidade de fato a gente tiver, mais responsabilidades a gente pode assumir, mais domínio a gente vai ter sobre as situações do mundo. A gente vai ter mais possibilidades, portanto, mais sucesso. Só que isso vem com responsabilidades. Não acredite que alguém tem um sucesso sem responsabilidade. Nem aquele que ganhou na Mega Sena. A responsabilidade está lá. E se ele não entender isso rápido, ele vai perder o dinheiro, ele vai cair no fundo do poço. Quantas pessoas você já ouviu falar, talvez não conheça, mas já ouviu falar, tem vários casos aí, pesquisa no Google, gente que ganhou fortunas em loterias pelo mundo afora, que um tempinho depois voltaram a ter mais dívida do que tinham antes de ganhar. Não aprenderam a lição. A vida é assim. Deus não é maldoso com a gente. Deus quer que a gente aumente a nossa consciência. Deus quer que a gente seja mais capaz. Deus quer que a gente possa assumir mais responsabilidades. Só que para assumir mais responsabilidades, a gente tem que manifestar a nossa capacidade. E a primeira capacidade que a gente tem que ter é da consciência. A consciência de diferenciar o que é verdade e o que é ilusão. A verdade é fundamental para a gente, de fato, conseguir melhorar, conseguir entender melhor como que a gente é. E a partir do momento que você bloqueia o teu muro consciencial, né? Você faz um muro consciencial, fala assim, não, isso aqui é a verdade, ninguém vai me mover. Você está bloqueado no teu autodesenvolvimento, no teu autoconhecimento, na tua autopercepção, na tua autoimagem, né? Você fica bloqueado. Tenha certeza, por mais proteção que você queira fazer com isso, você está caminhando para o fundo do poço iminente. Porque essa lição não tá apreendida, ela está presa. Você murou em volta dela. E essa prisão vai fazer com que você não enxergue o buraco, que você não enxergue a pedra que você vai tropeçar, o buraco que você vai cair.
E aí é interessante. Putz, caí, bacana, caí. Faz uma confissão para você mesmo, né? Fala, caraca, podia ser melhor, podia ter feito isso de uma forma mais legal. Não fiz. Sensacional. Faça essa confissão humilhante, né? Não tenha medo disso. Todo mundo passa por isso. Se não passou é porque não fez nada. Se não passou por dificuldade, ou tá mentindo para si mesmo ou tá mentindo para você. E se ele estiver mentindo, essa pessoa estiver mentindo para ela mesma, ela vai cair no buraco enorme, cada vez maior. Não tem como fugir disso. A nossa consciência é a busca da verdade. A verdade é uma só, não é relativa. Tem pontos de vista verdadeiros, mas a verdade é única. Se a pessoa tem um outro ponto de vista, não significa que ela quer te iludir, que ela quer te eliminar, né? Que ela quer te dominar. Ah, mas tem gente que faz isso. Putz, tem gente que faz isso conscientemente, mas está fazendo por consciência. E aí o buraco dessa pessoa vai ser bem maior. Acredita em mim, né? Acredita que essa é a verdade, porque essa lei foi feita para isso. Essa é uma lei de fato divina. Ninguém sai do buraco por milagre ou pela manifestação do outro. É sempre pela própria consciência. Vê lá, Divina Comédia, que aí nos 3 últimos anos estão falando bastante de novo da Divina Comédia, Dante Alighieri, que é bem legal mesmo. E aí você pega várias celebridades da época ali, né, que Dante narra, que por terem feito uma confissão no momento da morte, elas estão um pouquinho melhor, mas estão lá purgando os seus pecados com a própria energia, com a própria intenção, com o próprio formato, mesmo ali seja em que nível esteja, ela sozinha vai ter que fazer, vai ter que sair dali, seja em vida ou em espírito. A escolha é nossa sempre, mas não tem como fugir disso. Esta é a lei maior e a justiça divina. Sempre vai acontecer. E isso é excelente, porque sem isso a gente seria um objeto sem intenção, simplesmente sendo levado pelos outros. Sem ampliar nossa consciência, a gente não ia poder assumir novas responsabilidades, a gente não progrediria. O progresso é divino. A expansão é divina. E aí você pode fazer isso pela fé, pelo amor, pelo conhecimento, pela justiça, pela lei, pela ordem, por sabedoria, por respeitar a vida. Não importa, mas faça. E sempre vai ter algum aspecto que envolve uma dessas características, um desses princípios, se não mais de um relacionado. Agora, estou sendo repetitivo? Tô. Por quê? Porque é fundamental entender. Verdade é uma só. Pontos de vista são diferentes. Aumente a sua consciência. Veja onde você pode melhorar. Veja, perceba como que você está e o que você tem que aprender. Não fuja disso. Confia no que você percebe. E se você não pode perceber tanto hoje, melhora. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã. É passo a passo, pé ante pé. Vamos lá, com calma, porque a energia sempre vai ser sua. Beleza? Esse era o papo de hoje, que é verdade e pontos de vista. Existem verdades relativas? Não. Verdade é uma só. Pontos de vista podem ser diferentes, e isso é natural, mas a verdade continua sendo uma. Vamos ampliar nossa consciência para entender qual que é dessa verdade única, e não simplesmente aquilo que me contam, aquilo que é confortável para o momento. Tá? Não fuja da raia. Abraço.